vez em quando sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber. Momentos maus, difíceis. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. assim falou Jesus, olhai no campo os lírios, Não fazem roupas pra vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Oh, sim, de nós, Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, Em seu grande amor, tem cuidado. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós, pois Ele tem cuidado de Uma boa noite, irmãos. Hoje é o dia 31 de dezembro de 2020. E um momento como este, provavelmente, estaremos todos nós nos preparando para irmos para o culto de vigília. Nós planejamos, nós pensamos, nós idealizamos, mas como as Escrituras nos dizem, nós fazemos os planos, mas a resposta de cada um deles não vem de nós.
Com certeza gostaríamos de estar vivendo uma situação diferente no dia de hoje, num momento como este. No entanto, as Escrituras, elas têm nos ensinado também a sermos gratos a Deus em todas as situações. Em todas elas, por mais difíceis que elas sejam, há o favor de Deus para com a nossa vida. Deus não nos deixa sem esperança. Eu vou fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, do verso 24 ao verso 34. Mateus, capítulo 6, do verso 24 ao verso 34. A palavra do Senhor, ela diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Ore comigo. Nosso Deus, a ansiedade nós temos consciência de que é parte da nossa vida. E sabemos que mesmo transformados como estamos, ainda lutamos contra esta insegurança que há em nós com relação ao Senhor, Pai. Dê-nos do teu perdão, dê-nos da tua direção. E fortaleça, Senhor, a nossa vida para que estejamos firmes em todo o conhecimento que temos do Senhor. Firmes em nossa fé. Firmes, Pai, em nossa caminhada de vida. Ó Deus, pedimos, intercedemos diante do Senhor, Pai, por irmãos que estão internados, irmãos que estão enfrentando lutas com a Covid, irmãos que estão enfrentando lutas decorrentes de acidentes que sofreram, irmãos que estão passando por dificuldades no seu caminhar dentro do seu lar, no seu caminhar com o trabalho. E assim nós suplicamos do Senhor, haja no coração desses nossos irmãos, Pai, e fortaleça a vida de cada um, provendo tudo aquilo que se fizer necessário para que caminhe, Deus amado, dia a dia, com mais tranquilidade, com paz no coração e com mais conforto na vida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos louvar ao nosso Deus com um hino nesse instante e depois nós voltamos para meditar na palavra do Senhor.
Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Meus irmãos, era o ano 60 a 65 da nossa era, quando o apóstolo Pedro escreve a sua carta às 5 províncias da região de domínio romano, mais ou menos onde seria hoje a Turquia. Ele escreve essa carta demonstrando, meus irmãos, o privilégio que é o de ser cristão, o privilégio de ser alguém que está em Cristo em qualquer momento, em qualquer situação e em qualquer lugar. E aqueles nossos irmãos estavam enfrentando lutas nesse tempo, estavam enfrentando perseguições, estavam enfrentando desafios que não tinham tamanho em sua própria caminhada de vida, ao ponto de alguns deles afirmarem que a volta de Jesus, que era a grande esperança que eles viviam, está demorando muito. Pedro diz, é diferente a nossa relação de tempo e a relação de tempo do Senhor. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus está fora da relação de tempo. E o tempo dele faz com que tudo venha a acontecer. E acontecer exatamente no momento que é necessário. Mas para nós é uma luta muito grande enfrentarmos esta relação de tempo, principalmente quando estamos no meio de lutas, de aflições, de circunstâncias que não nos favorecem
sabendo que Cristo, como nossa esperança, vindo em nossa direção, ele colocará fim em todas as coisas. Irmãos, no final da primeira carta, capítulo 5, Pedro está escrevendo, dando conselhos à igreja, conselhos à liderança, maneira como deveriam estar se comportando e conduzindo o rebanho, e, de maneira geral, alguns conselhos, algumas orientações sobre como a própria comunidade deveria estar vivendo, deveria continuar a sua caminhada com o Senhor. Eu vou fazer a leitura do capítulo 5, do verso 5 até o verso de número 11. E eu peço que me acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, ele mesmo vos aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A ele seja o poder para sempre. Amém. Meus irmãos, as recomendações que nós encontramos aqui, elas nos ajudam, elas nos fortalecem, elas nos dão vigor para continuarmos a caminhada da nossa vida. Afinal de contas, olhando para a nossa tradição, um ciclo se encerra hoje. E amanhã, dia 1º de janeiro de 2021, um novo ciclo tem o seu início. Mas, de fato, nós vemos que, para algumas situações, sim, é o final de um ciclo e o início de um outro. Mas para a maioria, para a grande maioria de nós teremos, sim, uma continuidade. Nós teremos uma mudança de ano, teremos uma mudança de dia, nós teremos mudanças que serão, evidentemente, consideradas, mas a nossa vida no dia a dia, ela terá uma continuidade. Ela continuará com os desafios, ela continuará com as suas lutas, ela continuará com as buscas que são tão necessárias. E, acima de tudo, nós observamos que ser alguém que conhece a Cristo é sim um grande privilégio, é sim de grande valor, é de grande segurança para a própria caminhada que vem como um desafio à frente. E isto vai servir na simplicidade, sem que até mesmo muitas palavras sejam ditas, servirá de testemunho do grande poder manifesto de Cristo em nosso meio, em nossas vidas e no nosso dia a dia. É evidente que a manifestação desse poder, ela não acontecerá da maneira como a nossa sociedade hoje, evangélica, tem ensinado em sua grande maioria, que tem pregado que a nossa vida com o Senhor, ela será uma vida livre e isenta de problemas. Nós, no meio dessa crise que enfrentamos desde o mês de março, vimos muitas e muitas vezes líderes declarando vitória sobre a Covid-19, líderes tendo ações que chamaram de espirituais para proteger pessoas para que a Covid não se instalasse no seu organismo.
E, meus irmãos, nós observamos a vida de muitos desses líderes passando por extrema dificuldade. Porque não é esta a realidade da vida com o Senhor, não é esta a realidade do Evangelho, e não é assim que as coisas funcionam dentro do reino de Deus. Não se exclui absolutamente o governo, não se exclui absolutamente o poder, não se exclui absolutamente a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Mas olhando para as Escrituras, dentro da maneira como o próprio Deus a revelou, nós observamos, meus irmãos, que a segurança dada pelo Senhor, ela vai muito além simplesmente de palavras de declaração, unção de proteção e de declarações de negação. A igreja que estava vivendo no sexto e sétima década da nossa era, lá atrás, anos 60, 70, 80, 90, estava passando por lutas, por perseguições, por muito sofrimento. O cristianismo estava sendo perseguido. Pessoas estavam morrendo, e morrendo ao fio da espada, morrendo nas garras de leões, morrendo, meus irmãos, diante da perseguição. Muitos perderam seus trabalhos porque não se sujeitaram à idolatria das classes que tinham as suas divindades protetoras. Muitos perderam as suas propriedades porque foram confiscadas. Muitos perderam a própria família, que os entenderam ser pessoas não gratas dentro dela por terem aderido à fé cristã. E é dentro desse contexto que nós observamos o apóstolo Pedro exortando aqueles nossos irmãos. E nós observamos, em primeiro lugar, que a caminhada da nossa vida, ela deve ser envolvida, acima de tudo, por uma atitude de humildade. Por uma atitude de humildade que represente exatamente a nossa relação de coração para com Deus Todo-Poderoso. Nós observamos o versículo de número 5, e aqui há uma recomendação aos jovens. Aqui diz: e vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Ele vem falar sobre os outros tipos de liderança, de pessoas, e mostra uma relação de respeito que deve existir dentro da vivência comunitária, dentro dos relacionamentos, isso entrando inclusive para a própria relação familiar. E vejam, meus irmãos, que a humildade aqui, ele disse, sirvam aos outros, prestem serviços aos outros, ajudem aos outros, caminhem com os outros por humildade, de maneira humilde, com humildade, humildemente. Irmãos, Deus aqui, através do apóstolo Pedro, vem exortar a uma atitude que é fundamental e essencial dentro do reino de Deus. Jesus disse com relação a si mesmo que ele era manso e humilde de coração. E a humildade, nós olhamos dentro das Escrituras, elas estão associadas à atitude de humilhação. E Jesus é o grande exemplo quando ele se torna pessoa, gente, ser humano, quando ele deixa a sua realidade celestial, encarna-se para nunca mais deixar a sua materialidade, deixar de ser gente em momento algum. A humildade, ela tem razões que nós chamamos teológicas. Ela não é apenas um envolvimento de um relacionamento social, um relacionamento entre pessoas. Ela tem um relacionamento teológico, ela tem um relacionamento que liga-se diretamente ao Deus Todo-Poderoso. Vejam o que as Escrituras dizem aqui. Ela afirma que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, a humildade, quando eu afirmo que ela tem razões teológicas,
Vejam, Pedro está afirmando que a humildade de mente e de coração, ela traz relação direta da ação de Deus para com a vida de cada um de nós. É direta. E as Escrituras são verdadeiras. A palavra de Deus, ela em momento algum deixará de se cumprir. E ela não mente. E, meus irmãos, Deus honra a si mesmo dentro da fidelidade que há com o seu próprio ser. O texto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Isto pode ser traduzido, né, segundo ao comentário bíblico, da seguinte forma: Deus resiste aos soberbos. Esse comentário diz que Deus, ele não dá ouvidos ao soberbo. Quando diz que dá graça aos humildes, significa que ele favorece aos humildes, que ele atende aos humildes. Irmãos, as Escrituras, elas estão recheadas de expressões que mostram isso. Deus, ele não ouve, ele não, aspas aqui, dá atenção à soberba do nosso coração, mas na humildade. Humildade não de palavras, humildade de fato, irmãos. Deus, ele dá graça ou manifesta com abundância a sua graça. Então, primeiro, temos diante de nós grandes desafios, e os maiores desafios são desafios de sujeição, de submissão e de serviço. E Deus diz que nesta relação de submissão, de servidão, nessa relação de humilhação e humildade, Deus vai fazer com que a sua graça abundantemente esteja presente conosco. Uma expressão que é muito comum, a gente ouve isso todo dia, é Deus é fiel. E essa palavra Deus é fiel dá-nos a impressão de que Deus, ele é fiel e ele vai fazer aquilo que eu digo, aquilo que eu determino, aquilo que eu quero, porque na fidelidade dele ele vai providenciar todo o livramento. Bem, Deus é fiel a si. E quando nós afirmamos que ele é fiel a nós, ele é fiel a nós na expressão da sua própria vontade e verdade revelada. Aquilo que ele revelou em direção a nós, ele cumprirá fielmente, cabalmente. Não haverá nenhum momento em que isso não venha a acontecer. Então, nunca se esqueça. Coração que vive na presença de Deus de maneira orgulhosa, não recebe de Deus o favor que tanto precisa ou que tanto busca. Isso só vai acontecer com a humildade do coração, a humildade da própria vida. Então, nós observamos que o resultado da humildade de coração está, meus irmãos, na fé, na credulidade. O reverendo Hernandes, em um dos seus comentários feitos no programa Luz para o Caminho, né, num dos seus programas, ele afirma que a ansiedade ela é um ato de incredulidade. Ansiedade, ele afirma, não crer que Deus é suficiente para cuidar de mim. Não crer que Deus é suficiente para dar o que preciso. É não crer que Deus é suficiente para fazer com que o dia de amanhã traga a providência necessária para que eu possa vivê-lo. Irmãos, dessa forma, o apóstolo Pedro diz aqui: lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de cada um. Lancem sobre ele todas as suas preocupações, porque ele cuida de vocês.
Irmãos, Pedro está fazendo uma afirmação. Deus cuida de vocês, Deus cuida de nós. Por isso, nós devemos lançar sobre ele as nossas preocupações. Não é para não ter preocupação, mas é para levar a ele a preocupação, para que tenhamos tranquilidade para fazer o que é necessário diante das situações e das circunstâncias que estão à nossa própria volta. Temos que fazer, temos que realizar, temos que operar. Irmãos, para que isso seja bem feito, temos que ter tranquilidade. E a maneira de ter tranquilidade é a confiança, a credulidade no Deus que tem cuidado de nós em todo momento e em todo instante. Então, primeiro, a humildade no serviço, sabendo que tem uma relação direta com Deus. Deus, ele resiste à soberba do nosso coração ou ao nosso orgulho. Por outro lado, quando deixamos de lado a soberba e o orgulho, Deus abunda sua graça sobre as nossas vidas. Depois, nós devemos ser crédulos, devemos ter confiança, porque Deus está cuidando de nós. Então a recomendação de Pedro é: lancem sobre Deus a ansiedade de vocês. E terceiro, meus irmãos, tomem cuidado, porque a ação do nosso inimigo, ela é uma ação real. Não é uma ação imaginária, não é uma ação suposta. Não é uma ação cinematográfica ou teatral. É uma ação real, tentando fazer com que a relação de comunhão com Deus que há em nós, ela seja quebrada. O apóstolo Pedro diz aqui: toma cuidado, grande cuidado, porque o nosso inimigo, o diabo, ele está andando à nossa volta como um leão rugindo, querendo nos devorar. Esses dias eu vi uma imagem assustadora, mas que nos ajuda também aqui a uma ilustração. Isso aconteceu num zoológico e uma criança estava passando próximo da jaula do tigre e, de repente, aquele tigre vem com uma velocidade enorme e salta sobre a criança. E havia um vidro de proteção. Então ele bate naquele vidro e ele tenta, com as suas garras, né, sair para tentar pegar aquela criança. Satanás, ele anda ao nosso redor rugindo e tenta nos assustar. Mas é preciso que nós, segundo a exortação aqui das Escrituras, que tenhamos uma postura de firmeza e de segurança. E que saibamos disso. Que tenhamos segurança e tenhamos confiança na grande proteção que temos, que é exatamente a fé que fortalece a nossa própria vida. Vejam o que ele diz: resistam firmes na fé, ou fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo. Irmãos, as ações, as investidas do diabo aqui, olhando para aquele contexto e para o nosso contexto e procurando fazer uma atualização contextual, implica em estarmos vivendo num tempo, assim como aconteceu naquela época, em que os valores não cristãos, eles estarão sendo oferecidos a nós sempre com cara de coisa boa e até mesmo com aparência de evangelho. Com situações que o nosso tempo vai tratar como normal. Ainda hoje estava lendo uma reportagem e o Senado argentino aprovou a lei do aborto.
E nesse comentário alguém dizia que o Senado argentino acaba de legalizar um genocídio, né, em massa. Irmãos, nós entendemos que a vida ela existe a partir do momento da concepção. E essa discussão que existe com relação à vida dentro do meio científico, né? Alguns entendem que a vida começa quando conseguimos detectar as primeiras ondas cerebrais, quando a vida que está ali, ela pode manifestar isso ou aquilo, esse tamanho, aquele outro. Irmãos, vida é vida. E aí é uma situação que nós temos que parar e pensar, porque está caminhando em direção contrária ao que o próprio Deus nos afirma nas Escrituras. Nós observamos o problema que o povo enfrentou no período do Velho Testamento, quando a monarquia se instalou, quando os sacerdotes passaram a se vender, os juízes aceitar suborno, o comerciante enganar as pessoas na negociação. Irmãos, tudo aquilo que naquele tempo pareceu normal e parece que hoje se tornou normal, quando se torna legal uma situação, Deus está afirmando aqui, toma cuidado, porque Satanás ele continua agindo. E ele vai continuar tentando fazer com que, para nós, esse sistema anticristão seja tomado por nós também com naturalidade. O que ele diz? Deus diz: resistam firmes na convicção que vocês têm da verdade que eu vos revelei. Irmãos, e Tiago que diz, não é? Resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Né? Isso é importante. E é bom nós sabermos que a nossa luta é uma luta que acontece de forma semelhante em todos os lugares, porque os filhos de Deus enfrentam lutas semelhantes. Enfrentam lutas muito parecidas. Enfrentam lutas iguais. E que, como filhos de Deus, meus irmãos, nós não estamos isentos delas. Nós não estamos longe de enfrentar essas situações e essas circunstâncias. Ao contrário, Deus, ele mostra que esses são os momentos em que ele vem para lapidar, para melhorar, para fazer com que a nossa vida ela se torne melhor. No meio das lutas. É evidente, nós não devemos, Pedro diz isso, sofrer um sofrimento que seja causado por atos de irresponsabilidade, por atos que não sejam de fidelidade ao Senhor. Né? Ele diz que não sofram por isso, mas sofrer por Cristo se torna privilegioso. E, irmãos, no meio das circunstâncias, no meio das lutas, as Escrituras nos afirmam que é onde Deus está e tem trabalhado a nossa vida, em nossa vida e em nosso caráter. Irmãos, a gente termina um ano, a gente vai começar um outro. No entanto, é uma continuidade. Ontem tem que ter sido pior do que hoje. Hoje tem que ter sido melhor do que ontem. E hoje tem que ser pior do que amanhã, porque amanhã terá que ser melhor dentro da nossa caminhada de vida com o Senhor. Frase que circula nesse tempo. O ano novo, ele só será novo
se você for diferente. Diferente em quê? Olhe para a sua Bíblia. Procure nela. Olhe para o seu coração com relação a ela. Olhe para a sua vida com relação à verdade que ela anuncia. E certamente o Espírito Santo de Deus vai mostrar onde você precisa ser diferente no ano que vai começar, para que, de fato, esse ano seja um ano novo na sua vida, um ano renovado dentro da graça de Deus em Cristo. Infelizmente, meus irmãos, as décadas fizeram com que nós entendêssemos vida com Deus como atividades. Quanto mais atividades religiosas tivermos, melhor será a nossa vida com Deus. Nós vimos nessa pandemia que a vida com Deus, ela acontece com o Senhor, não porque temos muita atividade, mas porque temos profundo relacionamento com Ele, para enfrentar momentos até mesmo quando não temos condições para nos reunirmos ou condições para estarmos juntos. Assim aconteceu naquela época de Pedro, há mais de 2000 anos atrás. Aconteceu naquele período quando os crentes, os cristãos, tinham que descer para as catacumbas ou para os cemitérios subterrâneos onde em gavetas eram sepultadas as pessoas mortas. Ali eles desciam para se reunir no escuro, quando era possível, para prestarem um culto juntos a Deus. Mas em grande parte do tempo eles ficavam isolados em pequenos grupos. Eles não podiam se reunir. Isso foi acontecer somente depois do quarto século. Eles tiveram a liberdade quando Constantino assume a liderança do Império Romano e traz ali a chamada paz de Constantino. Irmãos, nós vemos relatos nos países onde o evangelho não é permitido. Pessoas vivem a sua fé de maneira pessoal e ocasionalmente se reúnem. Há relatos das pessoas que viveram assim na China. Pessoas que se reuniam no meio do mato e reuniam-se de quando em quando, que nem as escrituras tinham. Há um relato interessante, meus irmãos, de irmãos nossos que não tinham exemplares da Bíblia. Eu ouvi, Missões Portas Abertas fala do grande derrame de Bíblia na China. Foi 1 milhão de Bíblias derramadas na costa chinesa e a grande maioria foi tomada, foi queimada e foi destruída. Mas o que restou, que era uma grande quantidade, acabou chegando na mão dos filhos de Deus, na mão dos cristãos. Mas, meus irmãos, algumas histórias são interessantes. Pessoas que não tinham Bíblia, era apenas um exemplar. E para que todos pudessem ler, destacaram a Bíblia toda, folha por folha. E as pessoas levavam essa folha e era tudo aquilo que elas tinham para ler. Quando se reuniam, um entregava a sua folha, pegava a folha do outro e ia para ler. Irmãos, nós temos facilidade hoje. Estou aqui falando com vocês. Estamos juntos nessa distância. Nós estamos, de certa forma, próximos, porque apesar da dificuldade que a Covid trouxe a nós não estamos impedidos de nos reunirmos quando houver segurança. Não é a atividade que fortalece a nossa vida com Deus, mas a nossa vida com Deus, ela fortalece os momentos em que estivermos juntos. Não tenham dúvida disso. Então, que Deus te dê um ano renovado, um ano cheio de bênção, um ano com o seu cuidado,
E eu sei, meus irmãos, que muitos de vocês estão passando por muita luta agora, nesse momento, nesse instante. Pedro, na inspiração de Deus, ele diz: Deus está cuidando de vocês. Então, lancem sobre ele toda a ansiedade e tenham confiança para que haja paz em seu coração. Que ele abençoe a sua vida. Que ele te renove em graça e sabedoria. Amém. Vamos orar? Depois nós vamos cantar o hino 373 do nosso inário, do Inário Novo Cântico, encerrando o nosso momento, esse nosso momento de adoração, esse momento de culto, esse nosso último momento juntos por aqui no ano de 2020. Nosso Deus, nós estamos encerrando mais um ano e te damos graças. Graças porque nós nunca estivemos sós. Graças porque o Senhor continuou cuidando de nós. Graças porque o Senhor tem nos ensinado que temos que ter humildade no nosso coração. Caso contrário, Senhor, o Senhor estará nos resistindo. O Senhor não nos ouvirá e o Senhor não nos atenderá. Dê-nos um coração humilde, um pensar humilde, um pensar de sujeição. Sujeição ao Senhor, sujeição uns aos outros, considerando os outros superiores a nós mesmos. Senhor, o Laudo continua no hospital, o presbítero Joel também, pastor Oséias, e assim tantas outras pessoas, como o reverendo Roberto, que está melhor. Senhor, tantas outras pessoas estão enfrentando lutas nesse momento. Muitos que nem sequer os nomes estão sendo lembrados desse instante. Mas, ó Deus, através desses irmãos que oram comigo nesse instante, que o Senhor esteja movendo, Pai, a tua mão toda poderosa sobre essas vidas e sobre aqueles que estão cuidando delas e sobre a família de cada um, Senhor, trazendo segurança, trazendo paz, alimentando os corações com esperança. Abençoe, nosso Deus, a nossa vida nesses últimos momentos deste ano. E abençoe a nossa vida, Senhor, nesse ano que está a começar. Nós oramos com gratidão, ó Deus, e na confiança do teu abençoar sobre nós, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, estenda-se sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, um abençoado ano de 2021 para vocês. Que Deus os renove e Ele nos permitindo, nós continuaremos juntos nesse novo ano, para a sua honra e para a sua glória. E assim a bênção dele seja com a sua vida. Amém. Rompe a aurora, vai-se embora, mais um ano e outro vem. Não temamos, prossigamos, caminhando em todo o bem. Ano findo, nunca mais veremos, ano novo hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Ai, ao dia que a alegria
a surgir, bem guiados e amparados, Cristo vai nos conduzir. Ano findo, nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Os talentos nos momentos deste ano a começar, consagremos e usemos para Deus glorificar. Ano findo, nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Nós estamos começando mais um ano e esse é um tempo oportuno para você parar e fazer um balanço da sua vida, uma avaliação. Olhar para o passado e ver aquilo que não foi bom, talvez tirar do seu coração mágoas, ressentimentos, amargura, de você fazer uma faxina na sua mente, tirar a fuligem da sua alma. E esta mochila pesada da angústia e da dor que tantas vezes roubou o seu sono e tirou a sua paz. Este é um momento oportuno de você renovar seus votos com Deus, de buscar a Deus e o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Quem sabe este é um momento para você tomar a decisão de voltar para a igreja, de estudar a Bíblia, comprometer-se com uma vida de oração, de fazer da sua casa um lugar de adoração ao Deus vivo. Esse é um tempo oportuno de você renovar o seu amor, seu compromisso, sua fidelidade com o seu cônjuge, colocar o seu cônjuge antes dos seus filhos, porque o maior presente que você pode dar para os seus filhos é amar o seu cônjuge. Esta é uma hora de você renovar o seu compromisso com a sua família. A sua família é o seu maior patrimônio. Invista na sua família. Semeie nesse canteiro bendito, porque quanto mais você semeia na sua família, mais você colhe os frutos doces da bem-aventurança. Esse é um tempo oportuno para você investir em você mesmo, para que você seja alguém comprometido com os valores absolutos do reino de Deus, um vaso de honra nas mãos de Deus, cheio do Espírito Santo. Este é um tempo oportuno para você investir nas pessoas que convivem com você, para que você seja um abençoador, um influenciador nesta geração. Deus tem algo maravilhoso para você neste novo ano. Viva o projeto de Deus em sua vida.